Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Acorda Sucupira desta quinta-feira, 17 de outubro de 2024. E hoje o governo não me dá paz, né? Não me dá um minuto de paz. Olha só que coisa interessante. Depois daquela história, começou na terça-feira, né? O Haddad falando sobre revisão de gastos, a Tebet ontem, na quarta-feira, falando sobre revisão também, reforçando aí essa conversa mole, dizendo que não, vamos fazer revisão de gastos. Já falei para vocês, se você não ouviu o Acorda Sucupira de ontem, ouça, né? A gente falou aí sobre revisão de gastos do Bolsa Família, etc. e tal. E agora, ontem, durante o dia, o Estadão apareceu com uma matéria falando sobre um projeto de lei que já foi encaminhado à Câmara, ao Congresso, na verdade, no começo do mês, e tinha passado batido aí pela maioria dos jornalistas e especialistas, inclusive este que vos fala, que é o PLN 31 de 2024, PLN que é projeto de lei do Congresso Nacional, apesar de ter esse nome, só quem encaminha projetos de lei dessa natureza, né, o PLN, é o chefe do Poder Executivo, então, presidente da República. E a ideia é um grande drible, esse PLN, um grande drible no arcabouço fiscal, nas contas públicas. Não que isso vá ser necessariamente ruim, mas abre um precedente. Não dá nem para dizer que é um precedente que abre um precedente, né? Na verdade, isso deve ser a quinta, sexta tentativa do governo de utilizar aí contabilidade criativa para conseguir manter de pé o arcabouço fiscal. Qual é a ideia com as estatais? Se vocês lembrarem, as estatais registraram aí o maior déficit desde 2000 e eu não vou lembrar agora, mas registraram aí um déficit histórico no mês passado. Mas o que o governo está querendo? Ele está querendo fazer o seguinte: existem dois tipos de estatais. Vou tentar explicar aqui. É um pouquinho complicado, mas fica comigo que talvez dê certo, hein? Existem dois tipos de estatais hoje: as dependentes do governo e as não dependentes do governo. As não dependentes do governo não precisam de recursos do governo, portanto, não precisam prestar muita conta sobre o que elas estão fazendo com o dinheiro, como, por exemplo, a Petrobras. E as dependentes, Conab, Embrapa, né? Conab que faz obras aí no interior e em alguns outros e municípios em geral, Codevasp, Embrapa, como eu falei, que é do agro, todas elas têm um orçamento muito apertado, elas são deficitárias, né? São 17 estatais desse tipo hoje, e elas são deficitárias e o governo tem que colocar um dinheiro nela. Existe um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, já na época que a lei foi feita, que você pode transformar elas de dependentes do governo para não dependentes. Como? Quando elas alcançassem 80% das despesas com pessoal e custeio, elas podem então apresentar um plano de sustentabilidade econômica e financeira e fazer uma transição para a situação de não dependente do governo. Qual é a vantagem para o governo? É que você não... Primeiro, a estatal passa a andar, a caminhar pelos próprios pés, né, sem precisar tanto de dinheiro do contribuinte, mas no caso específico aqui, você tiraria um pouco desse dinheiro da conta do arcabouço fiscal. Já vou explicar por quê, porque o governo diz que não está tirando, e de certa forma, quando você olha, parece que realmente não está tirando, né? Então, o que acontece hoje no arcabouço fiscal? Hoje a gente tem um déficit aí programado para que o Tesouro pague nas estatais de 31 bilhões para esse ano, porque as estatais geram aí 2 bilhões de receitas. Como isso está tudo dentro ali das contas do resultado primário, o que isso implica para as estatais? Implica que o dinheiro que elas recebem, elas não podem gastar como quiserem, né? A receita que elas fazem
não pode ser gasta como elas quiserem, porque tem os limites do arcabouço fiscal para gastos. E como esse dinheiro está todo lá dentro dessa conta, então você fica limitado ali por outras despesas do governo, também para as estatais, porque entra tudo no mesmo balaio, né? Então, o que o governo está tentando fazer? O governo está tentando manter a despesa, né, o déficit no resultado primário, então os 33 bilhões de despesa serão financiados pelo Tesouro Nacional, mas elas passariam automaticamente, por meio aí de um contrato de gestão, que é o que está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, automaticamente elas passariam a ficar não dependentes. E aí, o dinheiro da receita delas pode ser utilizado da forma que elas quiserem, não da forma que elas quiserem, mas sem travas em função do arcabouço fiscal. Isso aí dá um respiro de mais ou menos 2 bilhões, segundo os cálculos aí de um economista da XP, que eu me esqueci o nome agora, é, mais ou menos 2 bilhões, 2,2 bilhões de reais, que não é muito, mas é uma forma de você tirar aí um dinheiro dos limites de gasto. E aí vocês vão lembrar, até tuitei ontem isso durante o dia, é simples, né? Se você quer o déficit zero, basta, né, que você não conte alguns gastos, né? Por exemplo, se meu orçamento doméstico aqui estivesse deficitário, né? Isso é, a gente gasta mais do que a gente produz de renda aqui dentro de casa, ou dentro da minha casa, a gente ficaria então, a gente pegaria o orçamento, eu sentaria com a minha esposa e com a minha filha e falaria: olha, não estamos mais deficitários, por quê? Porque a partir de hoje eu não vou contar mais com o dinheiro que a gente gasta com TV por streaming, não vou contar mais com o dinheiro que a gente gasta com viagens. Por quê? Porque isso não faz parte das nossas contas, então eu vou deixar isso separado, isso não entra na conta que a gente precisa fazer aqui de economia para poder viajar, por exemplo, né? É, então é mais ou menos isso que o governo está fazendo. Ele vai financiar, ele vai pagar a diferença, né, o déficit dessas estatais, mas a receita que a estatal receber, ela gasta com o que ela quiser, sem nenhuma trava de gastos, porque vocês vão lembrar que as despesas só podem crescer até 70% do crescimento da receita. Lembra, essa é a regra lá do arcabouço fiscal, e isso estaria, então, de fora, abrindo aí 2,2 bi. Mas tem mais receios que são criados com essa medida, que é, por exemplo, as instituições, as estatais não dependentes, elas podem emitir dívida. E isso tudo ficou para regulamentação a posteriori. Você primeiro aprova a medida como está agora e tudo depois vai ser feito no contrato de gestão. E aí, obviamente, fica muito mais fácil de você criar mecanismos que facilitem aí esse gasto de dinheiro. Então, e aí o que aconteceu? O mercado, que não é trouxa nem nada, olhou e falou: olha, mas isso não faz. Até o mercado estava melhorando, porque tinha saído, os banqueiros tinham se reunido com Lula durante o dia e tinha saído o pessoal lá, os banqueiros, muito felizes, né? Dizendo que não, o Lula está apoiando o Haddad no corte de gastos, blá blá blá, tudo balela, tudo conversa para inglês ver. Eu me espanto que banqueiros às vezes sejam tão naives, né? Sejam tão inocentes assim, e saiam de uma reunião com o Lula acreditando no Lula, né? Ou em qualquer presidente, né? Para deixar bem claro aqui, porque as pessoas ficam um pouco nervosas quando eu falo esse tipo de coisa. Bom, então, deixar esse negócio, o que o mercado viu? Quando saiu essa notícia, que o mercado se deu conta desse PLN, o juros voltou a subir, fechou quase nas máximas, os juros futuros, né? Eu estou falando. Lá em 13, mais de 13 pontos aí na ponta mais longa, porque isso mostra o seguinte, que o governo está imbuído da ideia de aumentar a despesa para gerar crescimento econômico. É sempre essa história da injeção de recursos do Estado na economia para impulsionar o crescimento econômico. Então,
e isso obviamente impactou aí as expectativas e os juros voltaram a subir. Aí você vai me dizer, mas olha, os juros subiram, os juros futuros subiram, e você sempre disse que as empresas na bolsa reagem aos juros futuros, reagem mesmo aos juros futuros. Mas ontem a bolsa subiu, fechou 0,54% de alta, 131.749 pontos, estava até melhor, mas essa notícia deu uma piorada no humor, mas foi puxada ontem por um evento singular, né? A Vale veio com um relatório de produção acima do esperado, e vocês vão lembrar que eu falei que historicamente, né, frequentemente, na verdade, a Vale acaba apresentando produção menor do que aquela prevista, e dessa vez ela apresentou uma produção maior do que a esperada. Na verdade, foi a melhor produção desde o quarto trimestre de 2018, esse terceiro trimestre de 2024, e isso acabou fazendo com que a Vale, que tem muito peso, acabasse puxando aí o Ibovespa, que é o índice das 86 principais ações aí da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, ou da B3, né? Então, é isso que aconteceu. No fim das contas, essa tentativa, que ainda não acabou, tá? Mas essa tentativa de drible é, no orçamento fiscal, né, no arcabouço fiscal, acabou sendo uma grande pisada de bola. Vamos ver, o Haddad falou que tudo bem, ele pode pensar em melhorar um pouco a redação para não deixar dubiedade sobre esse assunto. Lembrando que na época do Temer, o Temer tentou fazer isso, mas o projeto do Temer, que depois acabou sendo esquecido, previa restrições, né, a essas novas estatais não dependentes, como não poderia ter aumento de dirigentes, não poderia ter aumentos salariais acima do IPCA, tinham várias restrições para essa transformação, o que não está no PLN 31 aí do governo, e a gente não sabe se apareceria ou não nos contratos de gestão a serem feitos caso essa medida seja autorizada. E na época do Temer e da Lei de Responsabilidade Fiscal, as empresas passam por um período de transição, e agora a ideia é que automaticamente com a assinatura do contrato de gestão elas passem a ser não dependentes. Isso teria impacto orçamentário, como é que se diz, imediato, né? Então, é tudo isso que acabou criando esse frisson todo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, manda recado ali nos comentários, lá no Substack, que eu dou uma olhada, tá? Não esqueça, assine a nossa newsletter, e para você receber também por e-mail todo dia útil esse podcast, o nosso Acorda Sucupira, é lá no esquinasucupira.substack.com. Se você achar difícil aí, o Substack, SUBSTACK, não tem problema, vai no Google e coloca Esquina Sucupira. Se não me falha a memória, ainda estamos em primeiro lá na busca. Beleza? Um abraço a todos, bons negócios nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, e a gente volta amanhã, se tudo der certo. Até lá. Acorda, Sucupira!